Oi gente, eu sou a Sabrina Barbosa e esse é mais um vídeo desse canal para todo mundo que, assim como eu, é apaixonado em futebol. E hoje eu vou falar sobre futebol feminino. Esse domingo que passou agora, dia 21 de março, aconteceu a final da Libertadores feminina. Então, para entrar nesse clima, eu vou contar aqui a história da criação e das campeãs do torneio. E claro, falar também dos jogos dessa temporada e do clube que levantou o troféu. A Copa Libertadores da América de Futebol Feminino, ou atual Conmebol Libertadores Feminina, é uma competição de futebol internacional, realizada entre os times femininos associados à Confederação Sul-Americana de Futebol, que é a Conmebol, a entidade máxima do futebol sul-americano. Ela, junto com a FIFA, anunciou em 2009 a criação do torneio sul-americano feminino. As duas primeiras edições contaram com apenas 10 participantes, um de cada país da Conmebol, sendo estes Brasil, Argentina, Colômbia, Equador, Venezuela, Uruguai, Paraguai, Peru, Chile e Bolívia. O número de vagas aumentou para 12 em 2011, com a adição de vagas extras para o atual campeão da Libertadores Feminina e para o país sede. Já em 2019, houve um novo aumento de mais 4 vagas, totalizando assim 16 participantes, dando uma segunda vaga para cada país que já foi campeão do torneio, tendo assim o Brasil, o Chile, a Colômbia e o Paraguai com 2 vagas cada um. As vagas de classificação da disputa são distribuídas baseadas nos resultados dos campeonatos nacionais dos países, igual acontece na Champions League na Europa e na própria Libertadores masculina aqui na América do Sul. As 2 vagas do Brasil, do Chile, da Colômbia e do Paraguai atualmente vão para o campeão e o vice-campeão dos campeonatos nacionais, e a vaga única dos demais países são atribuídos somente ao campeão nacional. Até o ano de 2017, a vaga brasileira era dedicada ao time campeão da Copa do Brasil e não do Brasileirão. A premiação do torneio para o clube campeão na temporada de 2020 foi de $85 mil, equivalente a R$469 mil. O prêmio dirigido ao primeiro colocado é inferior ao pagamento realizado pela Conmebol para as fases preliminares da Libertadores masculina, que concede $350 mil ao mandante, equivalente a R$1,9 milhão. Isso apenas na primeira fase do torneio. Nas 11 edições já realizadas, tivemos times brasileiros sendo campeões por 9 vezes. Na liderança, com 3 troféus, temos o time São José, de São Paulo. O Santos, a Ferroviária e o Corinthians estão logo em seguida, com 2 títulos cada um, o que causa algumas discussões, pois o título de 2017 do Corinthians foi conquistado em uma época em que a equipe estava com parceria com o time Audax e só foi restabelecer sua gestão própria em 2018. Ou seja, tem gente que não considera esse título do Timão, e sim do Audax. Mas o que realmente importa é que os 2 times são considerados campeões pela própria Conmebol. E cá entre nós, com todo o investimento e o timaço que o Corinthians tem, não tem nada que tire esse título dele. Mas seguindo a lista dos times brasileiros campeões da Liberta, com apenas um título, temos o já citado Audax, o que fez a parceria com o Corinthians. Sportivo Olímpio do Paraguai, Atlético Huila da Colômbia e o Colo-Colo do Chile são os únicos times de fora do Brasil que conquistaram o torneio, apenas uma vez cada um. Além disso, a equipe chilena é o clube com maior número de participação na competição, tendo disputado o torneio um total de 8 vezes. Falando em campeões, vamos falar um pouco de como foram essas finais. Em 2009, o Santos Futebol Clube foi o primeiro campeão. Naquela época, Cristiane e Marton jogavam pelo clube da Vila Belmiro e fizeram história ao levantar a taça, derrotando por 9-0 o time paraguaio Universidade Autônoma. Além disso, fizeram parte da maior goleada da história da Libertadores feminina até o ano de 2021, por 12-0. O time paulista fez um excelente campeonato, tendo o melhor ataque, melhor defesa e fazendo mais que uma goleada na competição. O time teve várias vitórias largas por 12-0, 11-0 nas fases de grupos e na semifinal por 5-0 e a histórica final. A artilheira do campeonato foi a Cristiane, que marcou 12 vezes pelo Clube do Peixe, mais do que 50% dos gols marcados pelo time no torneio. Gente, esse jogo da final o Santos massacrou. A gente consegue ver isso pelo placar, mas a Marta jogou muito. Ela estava no auge da sua carreira, se é que eu posso
posso falar isso, né? Já era eleita número 1 do mundo pela terceira vez consecutiva e naquele ano seria novamente pela quarta vez, com 1 gol e 4 assistências no jogo da final, além de participar do lance de 7 dos 9 gols marcados na última partida. Em 2010, já sem a Marta, as Sereias da Vila conquistaram o bicampeonato da Libertadores, derrotando a equipe chilena do Everton por 1-0, com um gol de Maurinho no último minuto do jogo. O time teve novamente um campeonato impecável, dessa vez sem levar nenhum gol e tendo 2 de suas jogadoras, Cristiane e Grazi, empatadas em segundo lugar na artilharia do campeonato, com 7 gols cada um. Em 2011, foi a vez de outro brasileiro conquistar o título, o São José, time do interior de São Paulo, que teve a sua vaga garantida por ser anfitrião daquela edição. O clube então bateu o Santos na semifinal por 2-1 com gols da Formiga e Franciele, indo disputar a grande final contra a equipe chilena Colo-Colo. O jogo teve apenas um gol, marcado aos 50 minutos, mas foi o suficiente para o time paulista levantar a taça pela primeira vez. Nesse ano, o São José teve sua jogadora Daniele Batista empatada na vice-artilharia do campeonato, junto com a Érica, que representava o Peixe na época, ambas com 4 gols. Na quarta edição do campeonato, no ano de 2012, os 3 times brasileiros participantes chegaram na semifinal. Pós-Cataratas e São José se encararam e tiveram que decidir o jogo nos pênaltis, depois do empate de 1-1. O time paranaense venceu por 4-3 na disputa, com 2 defesas da goleira Isabela. No outro jogo da semi, o Vitória das Tabocas perdeu para o Colo-Colo de 4-3. Assim, o São José ganhou a disputa de terceiro lugar por 1-0 e o Foz Cataratas levou novamente a disputa aos pênaltis, mas perdendo dessa vez para o Colo-Colo, ficando apenas com o segundo lugar. E a artilharia do campeonato ficava mais uma vez com a craque Cristiane, que jogava agora pelo São José. Além dela, o segundo e terceiro lugar das melhores marcadoras eram preenchidos somente de atletas brasileiras. No ano de 2013, a Libertadores foi disputada aqui no Brasil, na cidade de Foz do Iguaçu. O clube de São José foi o único a passar para a semifinal e mais uma vez o time brasileiro enfrentaria o Colo-Colo, que na época era o atual campeão da competição. A partida foi muito repercutida e todos falavam que era final antecipada. No dia, o jogo acabou em 1-1, com um gol aos 44 do segundo tempo da jogadora Giovânia, que levou o São José para a disputa de pênaltis. O clube paulista ganhou tranquilamente de 3-0, contando com a grande goleira Kaká, que defendeu 2 cobranças e teve a vaga na final garantida com a terceira cobrança certeira da Formiga. Já na final, as meninas da Águia do Vale enfrentaram o time Formas Íntimas, da Colômbia, ganhando a partida de 3-1 e levantando a taça pela segunda vez. Já em 2014, o São José alcançaria seu segundo caneco consecutivo e seu tricampeonato da Libertadores da América. Com o melhor ataque e melhor defesa do campeonato, além da presença da artilheira do torneio Andressa Alves, com 6 gols, inclusive um deles marcados na grande final, onde o time paulista derrotou o clube venezuelano Caracas por 5-1. O terceiro título do clube veio justamente em casa, no ano em que a Liberta estava sendo disputada em São José dos Campos, e a torcida pôde ver e comemorar de perto a vitória do time. Os gols da final foram marcados pelas jogadoras de seleção Rosana, Andressa Alves e Poliana. Em 2015, a 7ª edição da Copa Libertadores Femininas da América foi realizada na Colômbia e mais uma vez o Brasil levantou a taça. Dessa vez com um time inédito como campeão. Pela primeira vez, o time brasileiro classificado era campeão do Brasileirão, assim tendo a Ferroviária como participante, além do São José, que tinha sido campeão do ano anterior da Libertadores. Ambos os times se classificaram para as semifinais, mas tiveram o azar de cair do mesmo lado da chave e tiveram que se enfrentar. E acabou com uma vitória rasa da Ferroviária por 1-0. O adversário na final era novamente o time chileno Colo-Colo. O clube paulista abriu o placar aos 18 minutos de jogo. E aos 45 do primeiro tempo, o placar já se encontrava em 3-0. Mas nos acréscimos, em uma cobrança de pênalti, o time do Chile diminuiu a diferença em 3-1. E assim, o placar ficou até o final, consagrando o time do interior paulista como campeão pela primeira vez. Em 2016, o time campeão da Copa do Brasil que seria classificado foi o Avaí Kinderman. Porém, o time teve suas atividades paralisadas nesse ano, pois no final do ano de 2015, o técnico da equipe foi assassinado. Assim, a vaga foi destinada ao terceiro colocado, Foz Cataratas, já que o segundo era a Ferroviária, que tinha o seu lugar garantido por ser campeão da última edição. O Foz Cataratas, após perder na semifinal, foi para a disputa de terceiro lugar e venceu nos pênaltis por 3-1. E a atual campeão Ferroviária não conseguiu nem mesmo
mesmo passar da fase de grupo. O título ficou com o time Sportivo Olímpia, primeiro e único clube paraguaio a ganhar a competição. Em 2017, o torneio tinha apenas um time brasileiro disputando os jogos, o Audax Corinthians, a tão falada parceria dos dois times. Depois de ganhar a semifinal por 3-0 contra o Cerro Porteño, teve um jogo duro na final contra o Colo-Colo, que terminou o tempo regulamentar em 0-0 e foi decidido nos pênaltis, ganhando de 5-4 graças à goleira Lelê, que defendeu 2 cobranças e manteve o time vivo na final. Eu tenho certeza que todo mundo que acompanhou as penalidades quase teve um ataque do coração, porque o Timão já saiu atrás na primeira cobrança. Aí a Lelê foi e defendeu e empatou o jogo. Mas depois, na hora das cobranças alternadas, a jogadora me perde o primeiro pênalti de novo. Então a gente só rezou e deixou tudo na mão da Lelê mesmo, que mandou muito bem e fechou o gol, empatando novamente. E depois, contando com o erro da jogadora do time chileno, que mandou a bola para fora e deu ao Audax Corinthians o seu primeiro título. Na 10ª edição, no ano de 2018, a Copa foi sediada aqui no Brasil e teve novamente como representante brasileiro o grande campeão do Campeonato Brasileiro. E a partir daí, todo ano, as vagas seriam destinadas ao campeão e vice-campeão do Brasileirão, que naquela época era o Santos. Nesse ano, o Corinthians conseguiu reconstruir sua própria gestão e houve a criação do time feminino exclusivamente do Corinthians, ou seja, se separou do clube do Audax, que foi quem herdou a vaga destinada ao campeão da última edição. Mas o Audax não conseguiu passar nem da fase de grupos. Já o Santos e o time Iranduba, que é um clube da Amazônia, chegaram nas semifinais. O time paulista ganhou do Colo-Colo por 3-0 e foi para a final. Porém, o time do Norte perdeu nos pênaltis e foi disputar a terceira colocação. A disputa de terceiro lugar terminou com o placar em 1-1, mas o Iranduba conquistou o terceiro lugar nos pênaltis por 2-0. E o Santos, na grande final, depois de empatar o jogo em 1-1, perdeu para o time colombiano Atlético de Huila nos pênaltis por 5-3, deixando escapar assim seu tricampeonato, mesmo tendo feito um ótimo torneio com a melhor defesa, melhor ataque e com a artilheira da competição, que foi a jogadora Brena, com 4 gols marcados. Em 2019, teve a primeira final disputada por 2 equipes do mesmo país na história da competição. Além disso, teve a mudança no número de participantes do torneio, que cresceu para 16. O primeiro classificado foi o campeão do Brasileirão do ano anterior, o Corinthians, e o outro seria o vice, Rio Preto. Porém, o clube rompeu sua parceria no fim do ano de 2018 e não conseguiu arcar com as despesas para disputar os torneios. O Flamengo Marinha, terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, também abriu mão de ter sua primeira participação no torneio para disputar os Jogos Mundiais Militares em Wuhan, na China, deixando assim a vaga para o quarto colocado, a Ferroviária. Os 2 times brasileiros passaram pelas quartas e semifinais, tendo de se enfrentar na grande decisão. E com os ânimos dos brasileiros à flor da pele, o primeiro gol só foi sair no segundo tempo do jogo, após os 70 minutos, e já o segundo no último minuto do tempo regulamentar. Sendo assim, o Timão ganhava a sua segunda Libertadores, derrotando a Ferroviária por 2-0. Nessa edição, a artilharia ficou com a jogadora da Ferroviária, Natane, com 9 gols, liderando também o melhor ataque da competição. No ano passado, devido à pandemia da Covid-19, a Copa Libertadores da América Feminina foi adiada para 2021, mudando até mesmo o país sede, sendo agora disputada na Argentina. O Brasil teve participando da competição 3 representantes: o Corinthians, atual campeão do torneio, a Ferroviária, campeã brasileira de 2019, e o Avaí Kinderman, que ficou em terceiro colocado na Série A1 do Brasileirão do ano de 2019 e herdou a vaga que seria do Corinthians, de vice-campeão do Campeonato Nacional. Antes de falar dessa última edição, não deixe de apoiar o meu trabalho deixando o seu curtir, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber as notificações. O início do campeonato de 2020 se deu no dia 5 de março e logo no primeiro dia o Corinthians deu um show e fez a nova maior goleada da história da Libertadores feminina, passando o time do Santos, que lá em 2009 tinha feito 12-0. O Timão superou esse resultado, vencendo por 16-0 o time equatoriano El Nacional. O Corinthians fez um excelente campeonato, com 2 goleadas nos 3 primeiros jogos na fase de grupo. As meninas da Gávea fizeram 27 gols e não levaram nenhum, o menor
placar foi 3-0 em cima do América de Cali, da Colômbia. Time esse que foi o adversário no jogo da semifinal do Timão. O jogo terminou empatado em 1-1 e na disputa de pênaltis, o clube brasileiro acabou perdendo por 4-3. Mas o time ainda conquistou o terceiro lugar em cima do Universidade do Chile. O Avaí Kinderman, o outro time brasileiro que estava na competição, não conseguiu passar para a semifinal, obtendo na fase de grupo apenas 4 pontos, com uma vitória, uma derrota e um empate. Já a Ferroviária, com 7 pontos, 2 vitórias e um empate, conseguiu se classificar para a semifinal e encarou o time Universidade do Chile. Esse jogo, assim como da semifinal do Corinthians, terminou empatado, só que em 0-0. Nos pênaltis, o time brasileiro levou a vitória por 7-6. Na grande final, o time paulista encarou o clube América de Cali, que tinha derrotado o Corinthians. A Ferroviária abriu o placar aos 6 minutos, em uma cobrança de falta, em que a goleira do time colombiano falhou e deu o gol ao adversário. Aos 39 minutos, o clube da Colômbia teve sua primeira grande chance em um pênalti que foi marcado e convertido. E logo em seguida, as brasileiras tiveram um pênalti marcado a favor, que foi convertido pela jogadora Aline Milene, voltando assim a estar em vantagem na partida. No segundo tempo, a Ferroviária se fechou e conseguiu manter o placar até o apito final, conquistando sua segunda Libertadores da América. A Ferroviária passou por uma reformulação no início do ano, que culminou com a saída de diversas jogadoras, além do anúncio da contratação da técnica Lindsay Camila para o cargo, que foi a primeira mulher a erguer a Libertadores como treinadora. A próxima edição será realizada ainda nesse ano de 2021, no dia 30 de setembro a 16 de outubro. O torneio vai ser realizado no Chile e já temos os 3 times brasileiros confirmados: a Ferroviária, atual campeã, o Corinthians, campeão do Brasileirão de 2020, e o Avaí Kinderman, vice-campeão do Campeonato Brasileiro. As outras 13 vagas ainda não foram confirmadas pelos seus países, mas independente disso, a gente espera ver pela 10ª vez um time brasileiro erguendo esse troféu. Fim de jogo, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados e em breve vai ter mais futebol feminino por aqui. Até o próximo vídeo.